Na sua vida, algo improvável já aconteceu? Você já foi O surpreendido? de 0 a 10. O de 0 a 10 é uma grande surpresa nas nossas vidas e uma surpresa extremamente positiva, né? Tem muita gente que às vezes fica surpreendido, por exemplo, em se pegar grávidos, né? Como mas se aí não fosse tem como, assim, né? Pô, aí não tem como. faz o que faz, aí esperava... Um bogó de camarão e gravidei. Aí vem o resultado. Não, Aí que fala, Não, peraí. estamos grávidos, que coisa Só tem improvável. um modo. Só existe um modo. Exatamente. Tirando os outros científicos, mas um modo de se fazer. Não é comendo uma feijoada no sábado. Vamos pra vinheta, vai. Títulos improváveis. Esse é o tema do de 0 a 10 de hoje. Aquele time que foi campeão, as pessoas, ué, como? Como assim? Campeão? Ninguém esperava. E são lembrados até hoje por isso. VSR e Wallace Borges estão aqui comigo. Quantos são aí? 3, 6... São 11, na primeira linha são 11. Então... 11, 13, 12, 13, 14, 15, 16, 17 títulos improváveis. A gente precisou cortar algum muito importante assim, de última hora? A gente cortou alguns, por exemplo, o Boa Vista em 2001 ganhou um campeonato português, que não foi uma coisa bem improvável. Mas não íamos gastar energia. Teve o Cienciano, Clube do Peru, que aliás, acho que se eu não me engano é o único título do Peru internacional, né? De clubes peruanos, que ganhou a Copa Sul-Americana em 2003. Mas O que você lembrou aí, ô Pseudo? O Pseudo tá falando comigo aqui. Tiramos o Corinthians, o Chile na Copa 2012. América. Chile na Copa América. Corinthians 2012 teve na lista, mas a gente chegou à conclusão que a gente não acha improvável assim. O Corinthians não achava a época. Já não achava a época, né? O Corinthians chega pra competir ali em 2012. Tiramos também o Liverpool de 2005. Tiramos também. Porque já apareceu aqui no programa 12 mil vezes, então vamos... Pela questão de não ficar repetindo argumentos. Isso. E o Aston Villa também, de 80, 81, que ganha lá o campeonato inglês com... Quantos jogadores? Não, ganha... 14. 14 jogadores. 14 jogadores. Ganha Champions contra o Bayern de Munique na final. Tinha 14 jogadores. Exatamente. Com o Bayern Então, amassando e ele conseguindo um azerinho. Fizemos algumas menções aqui honrosas e vamos começar... o primeiro é anos 90 aí, né? Mas a gente não fez um recorte de época, não. Não. Calhou do primeiro ser em 91. A gente botou de 90 pra cá, que é mais ou menos o que a gente viu. Então, se pegar o título lá... Por exemplo, tem muita gente que poderia botar o Bahia de 59 como improvável. Mas aí pra gente analisar ganhando do ia ser Santos, difícil, do Pelé na final e tudo. A gente não tinha o recorte da época, a gente não leu os a jornais gente pegou da uma época. coisa que a gente conseguisse mais ter vivenciado, né? A gente não ouviu É que pra essa coisa em específica é diferente de melhor ou maior. É improvável. É uma palavra diferente do que o que a gente normalmente usa. E aí é que tá. Quando a gente fala do Criciúma campeão da Copa do Brasil de 91... Eu acho que já tem que segurar pra 10. Mas espera lá, eu tenho uma pergunta, eu tenho uma dúvida. Não será que em 91 era menos improvável um Criciúma ser campeão da Copa do Brasil do que em 2023, por Eu exemplo? acho que sim, porque a regra mudou. É verdade. A regra mudou por causa dos jogadores ali, dos times que iam diretamente para Libertadores, não jogavam a Copa do Brasil. Mas o caminho do Criciúma não é só a final. Nessa ainda não era isso, né? Não era isso? Não era, em 91 não. Em 90 não. É porque, na verdade, a Copa do Brasil no início, ela era uma competição realmente seletiva. Você tinha que fazer uma boa campanha no estadual para ir. Então era uma competição menor. Menor em termos de... Não tinha. Não, mas a campanha do Criciúma é Atlético Mineiro... Não, primeiro é o Ubiratã, Atlético Mineiro... Mato Grosso do Sul, Atlético Mineiro, Criciúma... Ele joga 5 Goiás, fases, né, Atlético Mineiro, Goiás, Remo e Grêmio na final. O Grêmio na final, gol do Vilmar, zagueiro lá, 1x0. Você pega Grêmio e Atlético Mineiro pelo caminho, né? É bastante. É muita coisa, muita coisa. Eu tenho dúvidas se eu acho improvávelzão. Eu acho que talvez deva segurar. Acho que Copa do Brasil vai ser bastante. Mas é grande. Esse é muito grande. Você ganhar o mata-mata do Grêmio, não foi nem 1x0, foi 1x1, né? Foram 2 empates e tinha a coisa do gol fora, que foi o gol que deu o título do Filipão, Vilmar, né? Filipão, então, Luiz a Copa Felipe do Brasil, é grande. A Copa do Brasil do Criciúma foi jogada por 34 clubes. 34 clubes. É pouco, né? Hoje são jogados, se eu não me engano, 80. Então era uma competição menos da metade. Por exemplo, em São Paulo, só teve 2 representantes, o Corinthians e o 15 de Piracicaba. Sim. Só esse. No Rio Grande do Sul, Grêmio e Caxias. O Inter não foi. No Rio de Janeiro, só Botafogo e Vasco. Nem Flamengo nem Fluminense foram. Então, assim, era uma competição menos complicada para clubes não tão fortes. Mas mesmo assim, o Criciúma ser campeão da forma que foi é muito improvável, cara. E batendo o Grêmio na decisão ainda, que é
um dos mais, se não mais copeiro do Brasil. E trazendo o resultado do Olímpico, né? Não, Exatamente. grande, tinha gol fora de casa. O Inter ainda. também não joga, né? Por exemplo, Inter também não Grêmio joga, o Inter não Grêmio joga o Caxias. Então, assim, era menos. Eu acho que do que tá aí, cara, Não, eu acho que caberia segurar pra 10. Segura a gente ver, porque eu acho que tem uma Copa do Brasil mais sinistra. Que vem pela frente aí. Mas essas ausências de alguns grandes eu não seguraria pro 10, não. Não? Mas se Então vocês tá bom. decidirem, pode Não, segurar. beleza. Então o Wallace não tá propenso. não seguraria, não. Então larga no 8, no 9, quer dizer. 9, pode deixar no 9. Por exemplo, eu acho a do Juventude, que vem depois, mais provável do que a do... Muito mais. Muito mais. Muito mais. Porque o Juventude, na época, era um time constante na Série A. Ele estava na Série A, salvo engano, nesse ano. Ele estava. Ele ficou... Foi dentro daquele período de uma década na Série Ele A. ficou uma década na Série A. É. Com o investimento da Parmalat, ele era gerido pela Parmalat. Ele tinha jogadores, se não eram jogadores do primeiro escalão, eram jogadores que que o Juventude ganhava disputa com outros times fortes. Então ele era um time forte. Ele era um time forte para o segundo escalão. Então Se a não gente era... fizesse um paralelo com hoje, velho, você acha que a gente poderia dizer mais ou menos que o Juventude seria um Cuiabá da vida, assim? Que tá mantendo sua trajetória, mais ou menos. Poderia, a gente poderia fazer uma análise tanto que é o se estabilizar na Série A, né? Vamos ver quantos anos o Cuiabá vai então, ganhar. tá indo pro quarto ano, né? Eu acho que talvez a Ou melhor, era até mais forte acho o que a melhor Cuiabá. comparação com o fenômeno de hoje seria com Fortaleza. Olha aí, então seria com Fortaleza. Boa. Fortaleza vai pro 6º ano. É um clube que avançou, melhorou de estrutura rapidamente. O Fortaleza, entre aspas, com as suas próprias pernas, e o Juventude com o apoio da Parmalat à época. Hoje o Fortaleza ganhar uma Copa do Brasil não é nada estratosférico. Ele foi a 2 semifinais, se não me engano, né? Não é ele nada esteve em 2 estratosférico. semifinais. Então, assim, você vai ser surpreso, mas não acho muito improvável, não. Eu acho que o que pega é a campanha, né? Porque pega Fluminense, Corinthians, Bahia, Botafogo na final internacional. A campanha é pesada. Fluminense, Corinthians, Internacional e Botafogo na final. E ele tem que segurar o Botafogo com 105 mil pessoas no Maracanã para ser campeão. Aliás, o último jogo da história do Maracanã com 100 mil pessoas e não haverá mais, outra, né? Mas eu acho que vai ficar bem baixo. Eu não sei se bem baixo. Eu acho que uma nota 4. Então, mas isso pra mim já é baixo. Pra mim seria nota 3. Eu pensei num 5, 6, cara. 4. Pô, um time de Caxias do Sul sair do Maracanã campeão com 100 mil pessoas. Pode ser. É grande, cara. Mas eu acho que vai cair. Eu acho que vai cair. Porto campeão da Champions, Carlos Alberto, 2004. Eu acho que eu já narrei e renarrei esse jogo umas 3 vezes aqui no nosso Champions Retrô, na Liga Retrô. Mas foi afinal, Porto e Mônaco é bem improvável, né? Ela já começa improvável daí, né? Exato, a concepção da final, né? Poderia estar a final, não só título improvável. A final improvável, podia estar bem por aí. Essa Champions, ela é uma Champions de mudança. Por que de mudança? Porque até então a Champions nunca tinha tido um mata-mata com oitavas de final. Essa é a primeira vez que a Champions tem um mata-mata de oitavas de final. Acabava a primeira fase e direto para as quartas, é isso? Antes, a competição era menor, aí ela tinha dois grupos de 4 que se cruzavam semi e final. Aí depois passaram para 4 grupos de 4 com quartas e final. Quando a competição cresceu, ela cresceu fazendo uma segunda fase de grupos. Então eram 8 grupos de 4, como é hoje até agora. Até dezembro de 2023 nós estamos gravando. 8 grupos de 4, aí passavam os 2 primeiros para outros 2 grupos de 4. Que você fazia uma segunda fase de grupos. Quando saía da segunda fase de grupos, já saía nas quartas. Aí, por conta de calendário, o pessoal falou, não, vamos ter que acabar com a segunda fase de grupos, que era interessantíssima. Era bem legal. Talvez, melhor do que o regulamento que vai ser, talvez fosse voltar com a segunda fase de grupo, mas enfim, isso aí é um outro debate, agora já era. E aí ele vai, vamos tirar a segunda fase de grupos por causa de data e vamos botar oitavas. Então os times fortes estavam acostumados por 3 temporadas com a segunda fase de grupos. Que eles duelavam entre eles e a porrada comia ali. Passaram para as oitavas. Então, vários times ali se ferraram. Você tinha 6 jogos, né? Na segunda fase de grupo, você tem 6 jogos para classificar. Você tinha a chance de começar mal e dar uma recuperada. Nas oitavas não tinha. Então, vários tropeços. O Porto eliminou o United, que era mais time que ele. No Old Trafford. Isso é muito grande para um gol do Bravo Costinha. Então, assim, ali você acabou gerando várias surpresas. A semifinal desse ano, é Porto e La Corunha, Mônaco e Chelsea. A semifinal desse ano.
né? Esses são os 4 times. O Mônaco tinha o Chelsea. O Chelsea não era ainda o Chelsea que viria, né? O Chelsea já tinha sido comprado pelo Abramovich, mas ele ainda não tinha botado a grana. Um embrião ainda. Mas Então, era aquele assim, time, é um time que já tinha E Terry, o Chelsea elimina, já tinha o Damian Duff, era o time inicial. E o Chelsea, o Damian Duff não sei se já tinha. eu acho não que já sei. tinha. O Chelsea elimina os invictos do Arsenal. O Chelsea nas quartas elimina, porque o grande favorito para ir era o Milan, que era fortíssimo. Que tomou aquela virada, tomou a virada do La Coruña, né? que a gente já falou aqui, alguma Maiores coisa viradas. aqui. Então, assim, é muito surpreendente. Pra mim é muito, cara. É muito Vou te falar, surpreendente. eu acho que esse Briga ponto por 10? é pra segurar. Eu não acho que não briga por 10. Eu acho que tem que segurar. não briga por 10, mas ele é muito grande. É porque o Porto tem talento, tá? Eu acho que essa é uma questão Mas tem pontual. talento, mas que à época não era Não reconhecido. era talento. Eu acho que uma coisa que torna o título mais improvável é quando você olha para a escalação e fala, esse time aí campeão, não é possível. Eu acho que Eu acho que com o então, Porto você não tem mas- tanto essa mas sensação. hoje Eu acho é que diferente. Eu acho que tem. Hoje é diferente, porque hoje tu olha o Ricardo Carvalho e você fala, pô, grande zagueiro. na época talvez Na a visão época não fosse essa. Você olhava o Deco, você falava, pô, quem é esse Deco? Ah, o cara que faz uma graça lá em Foi Portugal. mandado embora do moleque. Corinthians. Foi mandado embora do Corinthians quando era moleque, foi parar em Portugal. se quiser na época segurar você, pra não, mas 10. ele era muito falado em Portugal, você falava, isso aí é fogo de palha. cara que Quando era a gente muito viu falado- ele jogar no Barcelona, a gente falou, caraca, ou até nesse verdade. próprio Porto, você falava, esse verdade. cara joga pra caramba. No mesmo. Brasil, o cara que talvez fosse mais falado fosse o próprio Carlos Alberto, mas era um moleque. Tinha acabado. pois é. de- O atacante era o Benny McCarthy, não é? Benny McCarthy. Sul-africano. Acho que dá pra segurar então, Eu se vocês seguraria. quiserem. Eu seguraria, não inclusive, seguraria com pra o 10, próximo. não. Com o Agora, próximo. a minha dúvida é, esse título é mais improvável que o do Criciúma? Cara, mas que eu acho que o do Porto, ele teve que tirar o Olympique Pergunta de Marseille difícil. na fase de grupos, que é um time que tem título, um time que tá acostumado a brigar com isso. O Porto também tinha, o Porto né? também já mas eu tô falando tinha, de né? grandes, né? Você tem que tirar o Olympique de Marseille, você tem que tirar o United no Old Trafford. Porra, é muito difícil fazer isso. Você depois tem que... Eu acho depois... que é menor que o Criciúma, eu botaria no 8. É. Porque assim, hoje a gente fala, a gente trata, né, da qualidade desse time. A gente sabe que esse time tinha ótimos jogadores, que não eram reconhecidos como tal à época. Mas será que E se esse não time ganha, seriam reconhecidos? Porque também tem isso, né? Acho que o Deco sim. Talvez por só o exemplo. Deco. O Deco e o Ricardo Carvalho seriam. Mas, por exemplo, Paulo Ferreira foi parar em Chelsea da vida. É. Tinha o Maniche também, não tinha nesse Maniche, time? tinha. Maniche foi reconhecido depois. Eu não tenho tanto certeza, mas tudo bem. Pseudo, se não o que quiser, você acha? Um quer segurar pra 10, outro quer colocar no 8. Uma nota 9, de repente. Alguém vai cair dessa Mas aí, nota. mas aí beleza, a gente vai trocar esses 9 aí, mas Hein? tudo bem, pode ser. Pseudo fez que assim, o VS falou- deu joinha de lá. É, que o VS falou 8, né? Eu acho que tem Pode que ser, oito. bota na 9 por enquanto. Tá, bota na 9. Agora, a partir do princípio que a gente falou isso do Porto, se a gente não acha, no caso, a gente não, né? No caso que o VS falou, do Porto, ser surpreendente, mas não ser o maior surpreendente, isso se soma a uma das melhores gerações da história de Portugal. Grécia tem que segurar, pô. Ah, Não, Grécia a segura. Grécia Tem que é segurar. pra 10, certeza. mole. Tem que segurar. A Grécia segurando pra 10, eu tô na dúvida se a Grécia não é o 10. E vou te falar, esse Once Caldas aí também. Cara, esse Once Caldas é É mó muito doideira esse bizarro. Once Caldas. Isso é loucura, pô. Esse Once Caldas, ele elimina É o ano, São né? Paulo, Santos e Boca na E o final. Santos que tinha sido vice-campeão da Libertadores no ano anterior. É. E foi campeão brasileiro em 2004. Exatamente. E o Boca tinha sido o Não campeão. era qualquer Santos. E ele ganha do Boca E ele tira o nos Boca pênaltis. campeão. Ele tira o campeão e o vice do ano passado. Exatamente. Ele ganha do Boca nos pênaltis, que é outra coisa. O Boca passou décadas, assim, a era Bianchi quase toda sendo imbatível nos pênaltis. Ele ganha. é muito Era louco. um time com Cara, que loucura. parquíssimos recursos técnicos. Era um time feito com uma retranca feita por um cara chamado Luiz Fernando Montoya, um técnico novinho, que botou uma retranca absurda. E depois ele até sofreu um assalto e tomou um tiro, ficou numa cadeira de roda, ele nem pôde nem lembrava continuar. dessa história. Logo depois do título, Nossa, que que ele era um tragédia. cara promissor para esse tipo de time, para jogar na retranca. Assim, foi muito surpreendente. Você quer segurar pra 10 esse? Cara, esse programa vai dar errado. Cara, eu não sei. Porque eu pensa acho que o Once Caldas tem que... Sabe o que eu acho que tem? Acho Porque que na pode fase ser. de grupos não passavam nem todos os segundos. É, verdade. Nessa fase de grupos de 2004... Por causa dos mexicanos, Por causa né? dos mexicanos, tinha grupos que não passavam... No grupo do Once Caldas, só passou ele. É. Então ele tinha que se obrigar a ficar em primeiro. Depois ele tirou Santos, depois ele tirou Boca, depois ele tirou o São Paulo, que é base do time que vai ser campeão mundial em 2005. no ano seguinte. Pô, tem que segurar, bicho. É muita tem sim, coisa. tem sim. E o Santo André faz o quê também? Pô, Vai faltar espaço pro 9. Vai vou te faltar falar, espaço. esse 9 na Austrália já tá no 6. Vai faltar espaço. Porque eu acho que tem que segurar o Santo André também.
Tem Cara, que segurar o campanha Santo de André. tirar Palmeiras, campanha de tirar... Palmeiras, Grêmio, Flamengo na final dentro do Maracanã. É muito improvável. E metendo um 2-0 dentro do Maracanã. Não foi aquele... sei lá, ganhando, né? Segurou um 0-0, tomou um 1-0, ficou pendurado por um gol. Ele mete 2 cocos no Flamengo no segundo tempo, cara. 100 mil não, né? 80 mil no Maracanã. Não. Não, tem que segurar, tem que segurar. É tu ganhar, não é tu ganhar do Flamengo um título, é tu ganhar jogando melhor que o Flamengo. Pois é. No Maracanã, é doideira mesmo. Zaragoza 2004. Cara, vai. É muito improvável você ganhar do Real Madrid na final, né? Da Copa do Rei. Um Real Madrid Sendo cheio de Zaragoza. galácticos. Sendo o Zaragoza, mas esse Zaragoza, ele era um excelente time. Muito bom. O ataque do time era Sávio e Villa, por exemplo. Fora Gabriel Milito na zaga. Gabriel Milito na zaga, que era um zagueiro excelente. Então, aí entra naquilo, né? De você olhar pro papel e ver, você olhar de repente assim, não então, é tão improvável. Então assim, você olhava, e esse Galáctico já é a reta final do Galáctico, quando o Beckham tem que jogar de volante, porque o time não funciona, porque era a época dos Zidanes e Pavones, né? Que você tinha Zidane pra frente e Pavon pra zaga. Então assim, você olhava lá, foi surpreendente? Foi. Mas não era probabilíssimo, não. né? Eu não acho, não. Acho que isso daí ficaria um 3 ou 4. Eu pensei nisso, 3 ou 4. Concordo, Eu tava exatamente ia falar o argumento do VS, porque às vezes a gente não lembra disso, né? Porque, pô, o Sávio é um jogador que na Espanha, ele é tratado como um jogador de nível na Espanha, não é tratado como um jogador qualquer. O Davi Villa virou o que virou depois, você tem Gabriel Milito, você tem talento. Apesar do Zaragoza ter ficado em 12º nesse ano na La Liga, não foi uma temporadaça de La Liga, mas tinha talentos. Eu acho que... E o Sávio já falou sobre o Sávio... Sávio já deu algumas entrevistas pra gente em programas aqui, foi nosso companheiro aqui de transmissão de Champions, ele dizia que quando o time foi engrenando na Copa do Rei, eles começaram a privilegiar a Copa do Rei, porque eles acreditavam de fato que era possível Mas ser campeão, eu né? não acho que esse título é menos improvável que o do Juventude, não. Então... Eu acho o Juventude eu acho mais improvável que o do Juventude. Sério? Porque no final das contas você tá pegando os Galácticos do outro lado. Pra mim, o Juventude, querendo ou não, a gente tá comparando um time que a gente até falou aqui. É um time de Série A, que compete. Então, tu acha o que ele Botafogo tem que não era os ficar- Galácticos. O Botafogo de 99 era um bom time. Mas ele não era o Real Madrid Galáctico. Do outro lado tem Becker, do outro lado tem Roberto Carlos, do outro lado tem Raul, do outro lado tem Figo, interessante. do lado tem Zidane, do outro lado tem Owen. Interessante. Eu acho esse Tu acha que Zaragoza... tem que descer o Juventude? Eu acho que minha nota do Juventude seria 3 lá no início. Tá. E aí o Zaragoza poderia Pode ser ser. nota Então bota 4 ou 3. 5 aí. Tá bom. 3 pro Juventude e 4 pro Zaragoza. Eu tô com dificuldade de enxergar a nota 0, hein? Estou preocupado, hein? Já vou avisando. Estou Eu preocupado. tenho. Paulista de Jundiaí 2005, de Márcio Mossoró e companhia, ganhou do Fluminense, a final dentro de São Januário. Aí ele segurou o resultado, né? Ele fez na ilha Ganhou em Jundiaí e segurou em São o Januário. resultado, né? Time que revelou uma galera, né? Tipo, o goleiro Goleiro Vitor Rafael, era né? reserva. Pra começar, o goleiro Rafael, que era titular, foi jogar no Fluminense, no Vasco depois. O Vitor era reserva, o Hever, Márcio Mossoró, que... Outro dia eu falei do Márcio Mossoró num programa, recebi um montão de mensagem de Portugal dizendo que ele tem muita moral Braga, lá né? É mesmo? no time que ele jogou em Portugal. Não me Acho que foi lembro o se é o Braga. Braga. Eu acho que foi o Braga. É? Márcio Mossoró jogou no Inter depois, bom jogador. Cara, então, esse Paulista de Jundiaí, a gente já fez essa comparação em algum momento aqui no Brasil, no maior... Não lembro o que foi. Mas a gente fez aqui em algum no Braga programa. mesmo, Foi no sei. Braga, né? É. Em algum programa por aqui. Eu acho o Santo André muito mais surpreendente do que o Paulista. Eu também acho. Acho muito mais surpreendente. Por acho isso o que o Santo André tá pra 10. Eu acho o Paulista surpreendente, tem mas... tanta diferença assim? Eu acho, pra mim tem, cara. Pra mim tem. Eu vou até pegar a campanha aqui pra que a gente consiga fazer uma análise, mas eu acho que, por exemplo, do Paulista de 2005, a gente citou 5 nomes que viraram jogadores de bom nível. Então, mas é que aqui a de gente tá falando excelente nível. improvável, a gente tem que considerar no início do campeonato, por exemplo. Hoje a gente sabe que o time bom tinha exercício. coisa que o Santo André não tem, né? O que virou, Isso né? isso que eu ia falar, o que eu o ia chegar Elvis fez? exatamente O nisso. Santo Gaúcho já era Só bem o Elvis. veterano, mas o que o... mas mesmo assim, pouca coisa. Sandro Gaúcho. O Santo Gaúcho já era veteranaço, né? então. Mas enfim, mas é que eu acho que lá, aqui a gente tem que pesar o que era o nível de improbabilidade no início do campeonato, né? No início da competição. Se alguém chega e fala assim, pra você, fala assim, Jorge, começou a Copa do Brasil, no dia, aí o povo fala, que o Jorge Diego adora. Adoro, Aí muito chega lá bom. e fala assim, Jorge, quem vai ser o campeão da Copa do Brasil? O cara fala, Paulista, o que iam achar? Mas, depois de 2004,
Depois de 2004 já tem. Sabe quando aquele precedente, negócio? O Deus sangra? Mas os caras vão falar, não vai acontecer, não vai cair 2 vezes o raio no mesmo lugar, né? Cai, mas às vezes cai. Às vezes lembra cai. bom do filme 300. A partir do momento que o Deus sangra, o Deus lá, o Xerxes, sangra, qualquer um pode sangrar. Eu acho que é muito por esse caminho. Eu acho que o Paulista tem jogadores de talento, jogadores que viraram depois. Quando eu falo muito, não botaria uma nota baixa pro Paulista, não. Mas o Paulista, pra mim, ficaria numa nota 7 da vida, assim. Eu pensei num 5 ou 6 aqui. Ah, você quer baixar mais? 6. Então vamos 6, aí, né? 6. 6. Tá bom. Pode ser. Aqui é o contrário, né? Pode ser 7. Pode ser 7? Pode ser 7? Porque é Já que a improvável, gente não pô. vai ter problema de nota aqui, talvez na 9, mas nas outras a gente não vai ter, acho que pode ser um 7. E o título histórico do glorioso Esporte Clube Internacional, hein? Quero ver o que vocês vão fazer aqui. Cara, cara... Porra. eu tenho um ponto com esse. Eu Qual acho é o isso seu bem ponto? improvável. Faça. Eu acho muito improvável. Claro Porque a que gente é. tá falando do Barcelona, do Ronaldinho Gaúcho. Não é pelo Inter, porque o Inter tinha talento. Então. Mas o Barcelona do Ronaldinho. Era o Barcelona do Ronaldinho Gaúcho, cara. Mas então... Que a gente também precisa Na lembrar época- que passaram-se 6 meses Então, da temporada 5-6. Esse é um bom ponto. Esse é um bom ponto. À época, as duas competições eram definidas no meio do ano, né? Sim. A Champions, porque continua sendo, e na época a Libertadores era no meio do ano. Se você considerasse o que eles estavam jogando no meio do ano, eu acho que o Internacional ganhar era 100% improvável. Tá. Ou 99% Talvez improvável. tomasse um vareio. Com o passar dos 6 meses, em que o Inter continuou no mesmo nível e até melhorou, descobre o Pato, né? porque acha o Pato. Então, na prática, do Inter campeão Descobre. no meio do ano pro Inter que termina, ele tem um Pato que estava sendo seguro porque não tinha assinado o contrato ainda, então o Abel estava segurando junto com a direção para não correr o risco de perder o cara por causa de fragilidade de contrato. Depois que ele assina, ele bota para jogar, ele faz uma partida antológica contra o Palmeiras no Antigo Palestra Itália. no antigo Parque Antártico, Palestra Itália. E aí ele vai. Então, era um Inter melhor contra um Barcelona que tinha piorado. A verdade é que o Ronaldinho, no embalo do título da Champions, ele deu uma largada bonita. Então, se você analisar em dezembro, Já tinha diminuído Já- um já pouco tinha diminuído a essa improbabilidade. o Eto'o não joga, por exemplo, esse jogo joga o Gudjohnsen, que é uma queda assim Que chamavam por aí vertiginosa, nas de fato. rodas de ruim de onça. Exagero, eu acho. falando em nome de Rui Johnson, a gente queria mandar um abraço para o craque lá vem. Neto, né? Ah, é verdade. O craque Neto sempre chamava o Gudjohnsen de Rui Johnson. Citou a gente, E né? o craque Neto citou a gente, que nós ficamos muito felizes com os elogios Pô, a muito, gente. cara. muito. O Neto Hoje é o nosso Wallace Bosch. É o nosso Wallace Bosch. nome difícil na quarentena. Amamos o craque Neto, Eu é sou verdade. muito fã. Um beijo. Beijo. Craque Neto. Obrigado Tudo bem que era no de pelo Sola carinho. 10, mas como aqui é todo... Como é a vai chegar holding? nele. Como é a holding desse programa? Como vai é chegar. o conglomerado, né? O ecossistema. Exatamente. Te A amamos, holding. Neto, te amamos. Um beijo. Pô, mas assim, era o Barcelona de Iniesta, Xavi Thiago já jogava. Mota, Sim. Ronaldinho, Deco, Juli. Messi. Pois é. Mas cara. não, acho que não joga esse jogo. Acho que o Messi não joga. Ah, o Messi estava machucado. não, verdade. o Messi- Tem aquela entrada do Del Orro, não é? acho Nem que deixa nem ele banco, machucado no tempo e tal. Que ele perde aquela segunda metade. Eu vou... O Xavi entra nesse Eu jogo. tinha um outro pensamento já dessa parada. Esse ponto do VS que o VS trouxe, de fato, Então, assim, é relevante. Eu acho que O Barça diminui caiu. aí probabilidade, mas assim, pouquinho. Ainda era o Barcelona do Será que o Ronaldinho. Paulista não é mais? Pô, e o gol é do Gabiru, gente. O gol é do essa é- Gabiru. aliás, é um programa bacana. Heróis improváveis. Temos que fazer. Gabiru e Belete brigam. Aliás, E o Gabiru vai voltar no... aliás, envolvendo esse confronto. O Belete entra no segundo tempo desse jogo. Na final O do Gabiru Mundial. vai voltar no de Sola 10, História do Esporte Interativo, mais pra frente. Depois a gente fala disso. Bem lembrado, bem E ainda bem que o Gabiru está ótimo. Tá ótimo de Maravilhoso. saúde. Graças Abraço. a Beijo pro Deus. Pedro Gil. Oro pela saúde dele todas as noites. Então, Será que alguém Cara- vai botar Eu Já Sabia? por que não, né? Eu acho que é bem então, assim, improvável. eu acho que, acho que Não, até, mas até em respeito à qualidade do Inter, que era um timaço. E lógico, aí o pessoal fala, mas jogou como retrancado. Lógico, Não, tu ia fazer o quê? O que tu ia fazer contra o Qual é o Barcelona? crime? Tu ia chegar e falar, vamos pra trocação? Taça tá Fizeram onde? isso, né? O Santos fez. O Santos fez, Quero Vamos ver se é isso tudo Quero mesmo. ver você entrar num ringue com o Anderson Silva e falar, vamos trocar, Anderson Silva, vai A fazer taça Nunca vai fazer. está em Porto Alegre, então Exatamente. não adianta chorar. Então, Reclamação assim, do Procon. Mas eu acho, Esse ponto deve ser bem eu acho bom, que cara. pela É bem força bom. do Inter, que era, e pelo Barcelona ter caído muito de produção, eu acho que ele torna mais
provável, ainda que seja no ramo do improvável. Então, assim... Eu acho que com esse argumento dá pra gente levar pra uma nota 6 ali. 6, pode ser. Sério? Eu acho que até um 5. Eu acho que o Paulista é bem mais improvável do que esse título. O título do Paulista. 5. Será? Eu acho que sim. Mas, pô, você ganhar do Barcelona do Ronaldinho. Mas eu tenho a sensação de que era um outro cenário também, onde a gente ganhava de europeus em algum momento. Pô, em 2005 a gente ganhou. Em 2005 em São Paulo e aí ganha de novo em 2006. Hoje nós estamos tomando pau em semifinal, né, gente? Aí tá difícil, né? A gente tá gravando antes do Mundial do Fluminense. Não, mas né? esquece. Exatamente. Tomamos pau em 22, tomamos pau em anos anteriores. 21, Não, 21 não, eu passei 20 tomamos. Tomamos pau em 20. Não O River caiu. Não. Brasileiros tomando pau no Mundial. O River caiu pro All-In. O River caiu pro All-In. O Atlético 10 permeia. O Atlético caiu pro O Raja. Atlético caiu pro Raja. O próprio Inter caiu pro Inter caiu pro Kidiabá Mazembe, da vida lá. Não, é que eu falei que a gente não tem ganhado mais, mas pode ser que o Fluminense ganhe. Pode ser então, que o Fluminense só tenha pra ganho, deixar claro que é O antes. Pseudo me pergunta se o São Paulo caiu pra alguém. O Pseudo segura a onda aí, velho. Dá uma descansada. Eu sei que Uma você é boa tricampeão do mundo, parabéns. Uma boa pergunta pra gente Parabéns. medir aqui, balizar a nota do Inter. O que é mais improvável? O Inter ganhar do Barça em 2006 ou o Fluminense ganhar do City agora? Pra gente balizar a nossa nota. É mais Guardiola improvável do outro o Fluminense lado. agora. É o Guardiola do outro lado. É o mais Guardiola. improvável o Fluminense Você tá agora. falando de um técnico que é um desesperado pra ganhar qualquer coisa. Pô, campeonato de porrinho. Então, mas na comparação, time por time, Fluminense 2023 ou Inter 2006? Rapaz, eu acho que a disputa é boa. Na bola jogada, Acho que a disputa é bem boa. Não, Porque aquele Inter dentro era da bom, sua pô. proposta, os dois executavam pô. muito bem. é isso aí. aquele Diferentes Inter as era bem propostas, bom. tá? Diferentes as Importante propostas, mas os dois registrar. executavam Mas acho muito que se a bem. gente olhar nomes, um a um, o nome talvez de Fluminense. Porque, acho pô, também. tem jogadores de muito talento. Eu não sei desse se nome por Fluminense. nome, mas se for por futebol jogado, até dentro da própria proposta de cada um, talvez dê Fluminense. Mas talvez. aquele Inter, ele era muito competitivo. Por exemplo, ele pega Não, o São muito, Paulo, muito. campeão mundial, vai no Morumbi, vai lá e ganha. E ganha. Aquele Inter era muito abraço surreal. pro Pedro Era Henrique. foda. Grande narração do Pedro Ernesto Denardim, que em São Paulo a galera não gostou muito. LDU campeã 2008 dentro do... Pô, tem uma porrada de título aí dentro do Maracanã, hein? Juventude, Santo André, LDU, o Paulista foi em São Januário, que é pertinho do Maracanã. O Maracanazo Rio de deixou- Janeiro é um salão de festa pros caras aí, hein? Não, e o Maracanazo deixou um fantasma que fica por lá até hoje, né? Das É Maracanazo pra todos Pra os... todo pra mundo. todas as Todo mundo gostos. já viveu o seu Maracanazo, né? Todas as 4 torcidas do Rio. Então, Caramba! cara, a LDU, se a gente for olhar assim, quem viveu aquilo lá, sabia que a LDU era um time que funcionou no mata-mata. Então passou a sensação de que era um time bom. Tá. Você olha o que virou depois, isoladamente, nenhum daqueles caras fez nada. Nem Guerron, nem o Rutia, É a nem vida. Bolanhos, O máximo que o ninguém. Guerrão fez foi Getafe, não foi? O Getafe Foi ali Getafe. ficou entre sai e tudo. Então, Brasil assim, depois. a LDU virou improvável demais. Ela cai no grupo da morte. O grupo do Fluminense naquele ano era o grupo da morte. Fluminense, LDU, Arsenal e Deixa eu ver Libertar. E Libertar. Foi chamado o grupo da morte. Então, mas quando A você LDU olha, olha as camisas e fala, pô, Arsenal e Libertar, Então, grupo da morte. Então, mas a ocasião, o Arsenal tinha ganho a Sul-Americana no ano anterior, ou 2 anos anterior, o Arsenal de Sarandi, e o Libertar era um time que passou a ser a principal força do O Fluminense Paraguai. pegou esse Arsenal do Maracanã, tocou 6, hein? Tocou 6. Então, assim, Eu acho que isso vai... A trajetória do Fluminense sobe muito a improbabilidade do título da Exatamente. LDU. Mas Muito pelo Fluminense. a LDU tem um ponto que ele é muito relevante, que era o gol fora na época da altitude. Na época do gol fora, ter a altitude ao seu não, favor. ao contrário, né? É. É isso. Na era do gol Ter fora, gol fora, ter a altitude. usar a altitude Isso. com o adversário. Exatamente. Com o gol fora. né? Exatamente. Então isso Fez impacta. toda a diferença. Isso faz toda a diferença. Toda a diferença. Na final não Se eu tinha, não me né? engano, se eu não me engano, a campanha. Outro dia eu fiz um vídeo desse lá no meu canal, exatamente para falar que os deuses do futebol foram injustos com o Fluminense em 2008. O Fluminense, a LDU elimina o Estudiantes nos pênaltis e elimina depois, acho que o América do México no gol fora. São Lourenço nos pênaltis. São Lourenço nos pênaltis. Estudiantes nas oitavas, vencendo o jogo. Vencendo, São Lourenço é. nos pênaltis, América do México e Fluminense. No gol fora. Então, América do Isso. México no gol fora. Então, assim, A trajetória do a Fluminense foi muito mais trajetória difícil. mas mesmo assim é improvável. Mas eu não acho que é
é bem improvável por conta do que eu queria dizer, é bem improvável por conta da qualidade do time, que não era o que a gente imaginava. Sim. Depois do título, todo mundo foi jogar. O Rutia veio jogar no futebol brasileiro, não conseguiu andar. Inclusive, acho que no próprio Fluminense, não foi? O Rutia, acho que jogou. Foi no próprio improvável Fluminense. também, porque o Fluminense então, é um bem timaço. improvável. Então, O timaço eu acho que cabe uma nota 8. Acho que é por aí. Acho que é muito Eu por acho aí que mesmo. cabe uma Vai nota. ajustar. Também acho. Pô, e é no Maracanã. Sabe qual é a Mais improvável, é mais improvável do que o coisa. E ainda aquele componente. O Fluminense tomou 4x2 lá. 4x1. 4x1. Tomou 4x1 Thiago lá. Neves, o gol do título. Precisava fazer 3 gols de diferença para levar para a prorrogação. Foi 4x2 lá. Foi 4x2 lá. 4x2, né? É 4x2, porque aqui é 3x1. Foi 3x1, Aqui é perfeito. 3x1, 4x2 lá, 4x2. 4x2 lá, aqui foi 3x1. Ele precisava fazer 3x1, depois que ele toma o gol, para forçar a prorrogação. Ele faz 3x1, faltando meia hora para acabar. Ou seja, ele tinha... O tempo normal. O tempo normal. Falta. Ele tinha 30 do tempo normal e 30 da prorrogação. Ele jogou 1 hora contra a LDU para fazer um gol e não conseguiu. A LDU resistiu. Então, assim, mais uma coisa improvável. Eu acho que a LDU... Entendeu? Porque tu imagina chegar e falar assim, ó, cenário, você tem 1 hora de jogo para fazer um gol contra a LDU no Maracanã lotado. E o teu time é melhor que o deles. Você chega e fala assim, ó, não vai ter Libertadores. Você já vai entrar na final com 1 hora para jogar, precisando fazer um gol contra a LDU. Você pega? Pô, mole. Pega. A LDU aceitaria isso? Não. Nunca. Vou ficar 1 hora apanhando dentro do Maracanã? Exatamente. E olha Vou quão tomar um gol. improvável é. Aconteceu e o Fluminense não fez Eu o acho gol. que a questão da LDU contra o Fluminense é o seguinte. Todos esses cenários, né? De você ser um time muito pior contra um time... Cara, o time tinha Thiago Silva, o time tinha o Thiago Conca, Silva, o time tinha... Thiago Neves, que fez Thiago uma final Neves voando, o time tinha o Washington, o time tinha muita gente. Maço, cara. Pra jogar uma final que você não tem o gol fora. A gente fez aqui todo o cenário falando que o gol fora foi importante pra LDU e foi, mas na final não tinha o gol fora. A LDU marca no Maracanã. É verdade. Você tinha... A Só ia o LDU gol fora até a marca semi. no Maracanã. É uma insanidade. A LDU vai pra uma disputa de pênaltis no Maracanã. E a gente sabe o tamanho do trauma que aquele dia de 2008 deixou depois da final de 2023. A gente viu o Fred Caldeira, por exemplo, falando Quem não muito é sobre tricolor isso. hoje tem a noção exata, Exatamente. né, do que representou o que representou aquilo. É muito improvável. Pô, é verdade, cara. muito Se tivesse improvável. o gol fora, na final, o Fluminense teria seria sido campeão. campeão com 3x1. seria Eu campeão. tenho 3-1. dúvidas se a gente não tem que Meu Deus baixar do o céu. Porto e subir essa LDU aí. Eu pego. Pode Mas ser. Pra mim, Pode baixa ser. o Eu Porto sobe a pego LDU. tranquilamente. Pode ser. Até porque o Porto tinha José Mourinho, que a gente The nem falou isso. Special One. Esse é um E que nem detalhe falou. importante. E de novo, o José Mourinho já era cotado ali como um cara diferente e esse título dá o selo. Mas Troca a gente o Porto já tá... com o Paulista aí também, não? Eu trocaria. Eu já falei que esse Porto... Tem o Zé, né? Eu tava defendendo Tem esse o Zé Porto. Mourinho. Cara lá Eu atrás, troco, pode trocar. Pode trocar. E vai escorregando. E vai descendo, e vai descendo. Escorrega. Pode trocar. E o esporte de Carlinhos Bala, Pra 2008? Temos um candidato. A 0? A 0. Pô, mas os caras ganharam do Corinthians, Corinthians pô. na Série B, né? Golzinho do Carlinhos Bala dentro do Morumbi, Salvador. Então, esse esporte não era tão improvável assim, porque esse esporte ele consegue uma sequência de Série A, não consegue? Acho ele que sim. fica alguns anos seguidos na Série A. Era um núcleo ali, e na época a gente fazia muito Copa do Nordeste, você via ali um movimento no esporte de dar uma fortalecida, sequência de time, era um time Sim. que jogava, então assim, você olhava e você falava, cara, se você chegasse e falasse assim no início da Copa do Brasil e falasse assim, diz um candidato à surpresa, o esporte estaria nesse rol. Você pega nomes aqui que ficaram marcados no nosso inconsciente daquele time. Magrão. Magrão, ou seja, Durval. Magrão, um goleiro que foi elite do Brasil durante os 10 anos aí. Durval, campeão de Libertadores depois. Magrão e Durval marcaram época do esporte. Não, e no é isso que a gente esporte fala. Essa é a em questão nível pra mim. nacional. Mas essa é a questão pra mim. Não é que esses caras saíram do esporte e foram pra outro canto marcar época. Não, eles marcaram época no esporte. Se bem que o Durval ainda foi, depois o foram. Durval ainda Mas foi campeão beleza. do Santos também. Aí você tem Sandro Goiano, que tinha vindo de jogar uma final de Libertadores com o Grêmio no ano anterior. Então, você tem um jogador que, beleza, não é talentoso, mas tem uma representatividade. Carlinhos Bala, extremamente relevante de Série A do Campeonato Brasileiro durante muito tempo. E você teve naquela temporada, por exemplo, 2 meias jogando bem. O Leandro Machado, depois jogou no Japão e etc., muito famoso. E o Luciano Henrique, que é um dos grandes jogadores daquela campanha. Você tem jogadores naquele momento já tarimbados, jogadores naquele momento já relevantes. Pra mim, aquele esporte é candidato a 0, cara.
Não sei o que o VS acha. Zero, é importante Que dizer, zero né? aqui é bom, O né? zero aqui vai deixar o torcedor do esporte envaidecido, feliz. Pô, ninguém tá tratando como zebra 2008, pelo contrário, deu uma exatamente. lógica, Então, né? eu fui olhar aqui, Deu uma ó. lógica. Não é lógico, porque assim, nós somos o rol dos improváveis. Olhando a realidade daqueles Isso, exatamente, finalistas. exatamente. Né? Olhando aqui, o Sport joga 3 anos seguidos na Série A, de pontos corridos, 2007, 2008 e 2009. Esse time de 2009 termina na 10ª posição do Brasileirão. Ou seja, ele faz uma excelente... Que é tipo o Zaragoza, né? Que Ele tem o faz foco uma- na Copa e você fica no meio da tabela do então, mas Nacional. ele faz uma excelente campanha. É bom, claro. Uma excelente campanha. A Tanto é campanha que no ano segura. seguinte ele cai. A campanha é segura. É, uma campanha, então, ele joga ali. Então, assim, ele não era tão improvável ali de você ver. Era uma Copa do Brasil em 2008, ainda com o modelo de que os times da Libertadores Aí não sim. estavam na Copa do Brasil. Então, você olhava e você falava, cara, se você falasse assim, lá no início da competição, olha, eu acho que o Sport vai ganhar essa Copa do Brasil, alguém ia falar, será? Mas ninguém ia achar absurdo. Se você fala... Até porque o Paulista de Jundiaí tinha ganhado 3 anos antes. Se você fala assim, cara, no início da competição, quem vai ser o campeão vai ser o Paulista, quem vai falar, tá maluco. O Sport, você fala assim, quem vai ganhar o Sport, você vai falar, pode ser. Não, você vai falar Pode assim, ser. difícil. Você vai falar, é Mas difícil, mas dá. pode ser. Mas pode ser. Eu acho que esse era a sensação E é o mesmo na argumento época. que eu tenho pro Juventude. É o mesmo argumento que eu tenho pro Então Juventude. vai pro zero. O Sport, pra mim, seria o zero. Tá. É o menos improvável dos improváveis que a pra gente gente analisar alguma coisa daqui a selecionou. pouco. Eu seguraria esse Sport pra pensar, Qual? discutir o zero com o Chelsea. O Chelsea de 12? Eu Tá bom. discutiria. Tá bom, segura os Pode? dois. Segura os dois. Segura os dois, a gente Beleza. discute daqui a pouco. Tá bom. Beleza. Wolfsburg, campeão alemão em 2009. Campeão alemão em 2009 de grafite brasileiro, Dzeko. né? É, Grafite Dzeko. E Josué no meio de campo. E né? Josué no meio campo. O time, você tem um... Cara, é muito doido, porque esse time... Eu tô só deixando a tabela aqui pra gente poder falar depois. Esse time tem o Grafite, tem o Dzeko, tem o Josué. Você tem, por exemplo, Barzagli, que jogou anos depois na Juventus. Você tem talento ali no meio, mas não é um time que você fale assim, rapaz... O Borussia Dortmund, do Götze e do Lewandowski. Não é isso. O Borussia tinha bem mais talento do que esse Wolfsburg aqui. A questão é, aquele Bayern é um Bayern que tá transicionando pro time de 2010, que é o time que vai à final da Champions League. Com Vai o ter o Dortmund. Robin, etc. Por exemplo, esse time do Bayern não tem o Robin ainda. O time do... Eu tenho quase certeza, eu vou ter que dar uma olhada aqui, na real. Mas eu acho que não tem o o Robin time que ainda. começa a transicionar em 10, mas a final que eles vão pra Champions é 12, né? Não, jogam 10 com a Inter. Ah, verdade. Jogam 10 com a Inter. Verdade, 10 com a Eles Inter. jogam 10 com a Perdem Inter. pra Inter na final. Eles perdem bem. Então é o time que tá transicionando pra virar o time que vai jogar a E a final final de do 2010. Dortmund também não é 12, é 13, né? É 13. 13. Ele joga Que 10, é o 12 e Dortmund do 13. Klopp. 10, 12 e Isso. 13. O Bayern joga 10, 12 e 13. Tá. Então eu acho que é um time que ainda tava passando por uma entre-safra ali, mas o Wolfsburg não era também gigantescamente foi uma forte, década. não. Foi uma década, Então. uma década que teve algumas, sei lá, surpresas, porque 2007, 2 anos antes, o Stuttgart tinha sido campeão alemão também. pois é. Não o era uma Stuttgart. década assim de o Bayern dominando. O Dortmund tinha sido campeão no início da década, Exato. 2002. Acho que é isso, 2002. Não era o Bayern que vinha arrastando tudo na década. Eu acho que O Wolfsburg ele sobe. tem, pra mim, Wolfsburg- embaixo de Juventude, eu boto o Wolfsburg na 3. O Wolfsburg sobe Menor. em 98, tá? Ele sobe em 98. E aí começam os investimentos, subindo da É, Volkswagen. porque tinha a concessionária lá, né, que botava grana, Isso. né? É, que ainda Isso. tem. Dá o nome ao clube, inclusive. A Volkswagen lá foi botando. Então ele sobe em 98 e aí fica ali. Nessa época, ele vai crescendo de produção, que se você pega as colocações... Deixa eu ver, ó, 2008... Eu lembro que era uma época que a gente transmitia a Bundesliga É, do antigo é. Esporte Interativo. E o Wolfsburg estava sempre batendo ali em Ó, cima. o primeiro ano naquele dele pedacinho. era 14º. Então ali ele já sobe o segundo, sexto, sétimo, nono, 18º, 19º, 15º, quinto e primeiro. Então quando ele foi campeão, foi surpreendente. Mas não era algo assim ele já vinha de um super quinto improvável. lugar no campeonato Ele vinha anterior. de um quinto no lugar. No ano anterior, ele brigou por vaga na Champions. E no ano seguinte, ele aproveitou. O Bayern é vice-campeão com 2 pontos a menos. Era um Bayern ali que deu uma vacilada nessa transição. time do Breno, né? Nessa saiu de São Paulo e tal. transição É, o que zagueiro. falou o Wallace. Então, assim, não era super improvável. Foi bem surpreendente? Foi. Mas não era muito improvável, não. Eu acho que o Juventude era mais improvável. Era. Então bota na 2. Bota na 2. Então bota na 2. Eu tô pegando aqui, por exemplo, o principal jogador daquele Bayern, a gente pode dizer
Por exemplo, já tinha o Thomas Robin. Miller. Já tinha Ribéry e o Robin, pelo que tinha eu tô Thomas vendo Miller aqui. também. Já tinha o Thomas Miller, mas o Thomas Miller tinha meio que surgido pro mundo na Copa de 2006, né? Ali na temporada Mas ele já de 2006. tinha uma influência boa no time. Mas era um garoto, ainda se tornando o principal jogador. Já tinha, Então, assim. quem vai pro 2 é o Juventude? Eu acho, Não, pra eu mim acho vai que é o o Wolfsburg Pode no ir, 2 e o Juventude fica onde tá. Isso. Tá bom, pode ser. bom. Beleza, beleza. E agora nós já Ituano- resolvemos 0, né? Com 0 e 1 ali, a gente já pode resolver. É verdade, aí tá resolvido. Quem tá não for resolvido. 0 é 1. Menos mal. E o Ituano que ganha Cara, o Paulista dentro do Pacaembu em cima do Santos dos Cara, pênaltis? hein? é doideira. Vamos deixar o Jorge falando? Eu acho que é bem improvável. Eu tava até dando uma relembrada na escalação É o Ituano daquele do Santos. Doriva, né? Doriva. Goleiro Wagner, não era? Mas, pô, você olha Que aqui pegou o time do pênalti pra Ituano. Cara, você olha o time do Ituano. Pô, não tem nada assim, você vai, caramba, assim, jogadores que daí do Ituano, porque acontece muito, né? O time do interior, Sim. o time pequeno que sai com um título estadual ou com uma grande campanha estadual, aí você vai vendo os caras se Santo espalhando. André de 2010, por exemplo, Bruno César, Branquinho e etc. O Água Santa 2023 que o diga, que depois o presidente verdade. do Santos fez um pacote com 3 caras do Água Santa pra jogar a verdade. Série A do brasileiro, pô. É verdade. Mas o Ituano Quando devia aqui... ter ido buscar o Carpi. Eu tinha que buscar um Podia ter técnico. deixado esses caras de lado, mas só um Os Carpini. caras iam tendo buscar o Carpi. Pô, Perfeito, e né? esse era o Santos que tinha o Damião, que custou pouquinho pro Custou Santos. 42 milhões de Tá reais. dando problema até hoje. Tá né? dando treta até hoje. Você perde dentro do Pacaembu o título, tudo bem, é uma disputa de pênaltis e tal, mas é feio, cara. É muito feio. surpreendente. Não, eu acho que. feio. Não tô dizendo nem de Santos, não, ô Jorge. O Ituano estar lá pra disputar com o Santos já é um negócio assim. Tô olhando aqui a escalação do Ituano, tô tentando lembrar. Tem o Rafael Silva, que é o atacante, né? Que depois foi pro Vasco, né? Isso, jogou no Vasco É e o tal. do vídeo dele, do Eu Sabo, né? Não tem? Ah, é dele, né? É dele, não é? É dele, né? Sabe, ô Rafael? Eu Sabo. Sabe? Pô, isso é absurdo. Isso é Tem o maravilhoso. Anderson Salles, que jogou no Vasco depois. O Jackson Calcaia, eu lembro dele de Série A de Campeonato Brasileiro. Pseudo, já faz o Tem seguinte, ó. Rafael Silva. Já faz cara, o O time era seguinte, bem fraco, Pseudo. cara. O time era ruim, cara. Ô, Pseudo, time era já faz o ruim. seguinte, já pega todo mundo aí que tá do 7, 8, 9 e empurra pro 6, porque vão ter 4 pra brigar por 10, com certeza. É. E já joga esse Ituano na nota 8. Será que é isso tudo? Ah, eu acho. que é, né? muito. É, pô. É muita coisa. É sim, Esse né? Ituano. É E sim, nós né? estamos falando de 2014, de um. Beleza que os times paulistas, no ano específico, fizeram pouca coisa, mas assim, você vem de um tempo anterior ali, um Corinthians muito forte, de Mundial de Clubes, final de 2012, você ainda tem algum talento à disposição, Talvez o Palmeiras pode não ser. fosse tão forte, né, em 2014, assim. Pode ser. E era um período em que o Santos ganhava o Paulista toda hora, né? Era com automático, né? Tinha sido tricampeão paulista em 2012, depois aí ele perde em 14, ele ganha em 15, ele volta a ganhar em 2015. Só tem um ponto, Vess. A LDU, quando você fala em zebras, você fala assim, zebras do futebol brasileiro, vai vir o LDU na cabeça. Se você for um pouco mais velho, você provavelmente vai lembrar do Criciúma do Scolari, que trouxe o Scolari a ponto. Será que as pessoas vão lembrar desse Ituano de 2014? Será que ele tá no eu acho que inconsciente ele coletivo acaba das ficando, pessoas? então, eu acho que ele acaba ficando jogar pra atrás. sete? Tá Eu bom. acho que ele acaba ficando atrás na fila de lembranças por ser um título estadual, né? Pode ser. Porque você lembra primeiro de uma Libertadores impacta pode mais, ser. uma Copa do e aí Brasil o estadual, impacta entre mais. aspas, os grandes não levam tão... Quando perdem, principalmente, O dizem Santos que não levava, levou. o Santos Paulistinha, levava. que- virava o Paulistinha. O Santos nessa época chegava na final do estadual toda hora. Todo Ultimamente ano, está né? difícil passar da primeira fase. Exatamente. Aí era toda hora jogando final. Tá bom, primeira eu fase. pego a nota 7 aí. Eu acho que o 7... Acho que tá justo, vai. Eu acho que o 7 não é injusto, não. Tá bom. Talvez o 8 fique exagerado. Tá. E o 6 Leicester seja a pouco. gente vai segurar pro 10. Tranquilo, pode segurar tranquilo. Acho que já é o campeão, inclusive. Na minha Será? opinião. Será? É. Na minha Será? opinião. Será? Catar 2019? Qatar em 2019, ele ganha. Me lembra isso aí. Ele ganha a Copa da Ásia. Copa da Ele Ásia. ganha a Copa da Eu Ásia. acho que vocês forçaram. Aí, desculpa. Não, mas olha só, é bizarro. Porque... Como ele ganhou a Copa da Ásia contra o Japão? Tá. Não, mas pô, é muita coisa. cult. Jorge. Eu acho É bem muita, voto é cult. muita coisa. Não, Bem cara. voto cult. Olha só, ele ganha eliminando. Pra mim, isso aí foi a artimanha do pseudo pra facilitar o zero pra vocês e vocês não vão segurar ele pro zero. Perfeito. Não é não. Isso aí é Tomou malandragem volta, do pseudo. Olha tomou só, volta. eu vou te falar. A gente tá Pseudo falando com do essa Qatar. cara
não engana ninguém, A gente pô. tá falando do Catar. A campanha do Catar na Copa da Ásia. Beleza, ele ganha do Líbano na primeira fase, na fase de grupo, ok? Porra. Coreia do Norte, Líbano, ok. Porra. Agora, Líbano ele ganha, e Coreia do Norte, ele, velho. calma. Ele ganha da Arábia Saudita. Aí já... Ele que ganha ganhou da Argentina... Ele ganha anos da depois, Arábia né? Saudita. Era o 3 anos Catar depois. se preparando para a Copa do Mundo. Aí você fala, caramba, ganhou da... Na quarta de final, nas oitavas, ganhou do Iraque, que tinha sido campeão da Copa da Ásia alguns anos antes, ok? Aí você fala, pô, tá bom, fez a graça. Quarta de final, Coreia do Sul, você fala, não tem nenhuma chance, 1-0 Catar. Na semifinal, pegou Emirados Árabes, na final você fala, Japão, beleza. Acabou a graça, né? Foi legal. 3-1 no Japão, fora o baile. Cara, eu fui olhar o Japão... Agora falando sem Não, sacanagem. lembrando que o Japão quase tirou a Bélgica na Copa de falando sem 2018. Eu sacanagem. fui olhar o Japão, Pelo que eu era, vi. era o Japão titular, irmão. Não. Toda a galera que Maluquice brilhou, isso aí, tá? toda a galera que brilhou aí na Copa era Doan, que arrebentou, jogou, o Osako jogou, Minamino titular, fez gol, o Gonda, goleiro, jogou, o Tomiyasu e o Sakai, os laterais que jogavam na Europa, todos eles. Não, na boa. E o Catar ganhou, irmão. Pelo que eu vi o Catar fazer na Copa do Mundo 3 anos depois Esse é um desse ótimo título argumento, eu aí, ia usar agora. muito eu fiquei curioso pra ver esses jogos. Como que o Catar conseguiu fazer uma campanha dessa? Porque o time que a gente viu na Copa do Mundo parecia Não, e um outra negócio coisa, amador, pô. outra coisa, Jorge. Esse time do Japão, vou repetir, esse time do Japão, ele quase tirou a Bélgica, que tirou a gente na Copa de 2018. Aliás, ele só não tirou a Bélgica por uma burrice do fera que cobrou o escanteio. O cenário era Japão 2, Bélgica 1, ou tava 1-1, não me lembro. Tava ou 1-0 ou 2-1. Tava aberto. O contra-ataque, o gol do Chadli, 2-1. que acaba no tempo normal. Não. Acaba no no tempo normal, acaba no verdade. tempo Tava normal. empatado 2-2. Ia jogar prorrogação. Você tem o escanteio a seu favor. Já com os acréscimos. Já nos acréscimos. É tu cobrar ali e ver. O cara me cruza uma bola balão pra área. A bola saiu na mão do Courtois, na mão ele já jogou, gol do Chadli. Porra, meu irmão. É. Mas era um Japão bem forte. Era um Japão bem Cara, forte. que roteiro esse aí desse Catar Cara, 2019, esse Catar... hein? E aí você fala assim, eu, na época, não acompanho hoje, eu não acompanhava o Catar. Na época da Copa da Ásia. Eu falei, 19. caramba, o Catar ganhou a Copa da Ásia. E as seleções asiáticas levam a sério a Copa da Ásia. Levam a sério. É, porque na prática é o único É o título, único título que dá pra ganhar. que eles têm pra ganhar. Precisa pedir pro Textor ver se contrata a Good Game, a empresa francesa, para analisar os jogos da Copa da Ásia de 2019. Aí eu olhei e falei pra assim, ver se foi caramba, tudo bonitinho, se Aí foi eu tudo olhei e falei limpinho. assim, caramba, então o trabalho, porque o Catar criou uma seleção permanente para a Copa do Mundo Sim. 2022. Os caras não tinham clube, eles jogavam no clube, mas estavam sempre reunidos. Eu falei, caramba, isso tá dando certo, tá dando resultado, ganhou a Copa da Ásia. Quando a gente viu eles jogarem na Copa do Mundo, a gente viu que... Não, inacreditável. Então, assim, pô. do E lembrando ponto que de o Catar, improvável, essa mesma que seleção. veio pra É Copa muito América de improvável. 19 era o Qatar B, né? Era o Qatar B. Porque o Qatar... É. Isso O aí, Qatar né? Cara, tava as focando- conjecturas da Copa América e da Comebol. Trazer a o Comebol Qatar não se dá o B pra respeito. jogar a Não se dá o Copa respeito. Não se América. dá o respeito. Eu acho que esse Qatar poderia caber... Assim, aí... Segura pro 10 o Catar. Não, segura pro 10 não. Mas eu acho que aí vai pesar isso que o Wallace falou do imaginário. É. Ninguém vai falar muito. Foi muito improvável, eu acho que cabe numa nota 7. Tá bom, pode ser. Tá bom? Beleza, fechou. É. Tá justo. E o Lille ganhar um campeonato francês na era trilhardária do Paris Saint-Germain chocou o mundo. É. Caramba, como pode? Mas isso não diz mais do PSG do que do Lille? Eu acho que, assim, o Lille já tinha sido campeão há pouco tempo, há menos de 15 anos com o Hazard. Em 12, né? É, em 12 com o Hazard, isso. Com a galera, é. O Lille de 2021, ele acha que não é um time, isso que é o mais preocupante pro PSG. Ele não é um time que tem um Hazard. Não é um time que você fala assim, epa, esse time aqui tem um talentaço que vai virar um grande jogador, etc. Ou talentaço, ou uma máquina de fazer gol, alguma coisa assim que exatamente. saia muito da curva. Por exemplo, quando o Montpellier ganhou o Campeonato Francês, acho que já deve estar batendo uns 15 anos aí com o Giroud, que meteu muito gol e etc. Então, Que também é uma paçocada do PSG. outra só pra paçocada do constar. PSG. É. Eu acho que isso diz muito sobre o PSG, de um PSG de 2021 que não queria nada com nada. O time de 2021 não queria nada com... Cara, Que surpresa. mas não, às vezes o problema é só na Champions. Nesse ano foi na Liga 1, não queria nada com nada. Eu acho Pro eu nível tô de com a atuação, ele é escalação- vergonhoso. Estou com a escalação aqui do Lille. Vergonhosaço. Tem um cara que virou um jogador excepcional no alto nível, que é o Manhã.
Goleiro. Começava com goleiro, mas depois... Mas não é um nível de virar melhores jogadores do mundo como o Hazard virou. Mas é um dos melhores goleiros do mundo. Mas ele tá na elite da posição dele. Tá sim. Tem Selic na lateral, Diallo e Botman, que virou um zagueiro bom no Newcastle. E o Diallo foi pro PSG. O Mandavá. Renato Sanches, que também nessa época jogou bem, depois não virou mais. Benjamin André, Soumaré e o Yassine. À frente era o Jonathan David, o canadense, que não virou nada depois, e o Burak Yılmaz, o turco. Então, assim, não era um time grande lá, não. Não era. É mais ou menos improvável do que o Porto. Eu acho que é menos. Cara, será? Porque o Porto tem talento, cara. Tipo, o PSG, a gente tá falando. PSG de 2021. Quer descer o Catar e botar ele no 7? Eu acho que... mas aí eu vou refazer, vou levantar a bola de novo do início aqui. Não diz mais sobre o PSG do que sobre o Lille, essa conquista? Mas, mesmo assim, mas será que o Lille era o principal perseguidor? Porque a gente pode falar assim, não, beleza, o PSG vai... Acho que não tinha perseguidor, entendeu? Não tinha ninguém, só tinha o PSG entregou, vai cair no colo de alguém. Então, aí o Lille tava ali de, opa, sou eu, peguei. Mas será que, tipo assim, começar o campeonato, a gente fala isso, o PSG vai entregar, hein? Tô te falando que o PSG vai entregar. Alguém vai falar assim, não, então vai cair no colo do Lille. Eu acho que não. Acho que ninguém vai pensar. O Lille foi campeão. Tão firmemente num outro nome que não seja o PSG. O Lille foi campeão. Mas foi por um ponto, não foi? Que por o Lille ganhou? Ponto acima do PSG. O Mônaco foi terceiro e o Lyon foi quarto. Eu acho que você fala no começo do campeonato, se no começo do campeonato você fala assim, ala-se, como diria o nosso grande Neto. Ala-se. Nosso craque Neto, bondoso. Ala-se. O PSG não vai ganhar. Quem vai ganhar? Eu acho que a chance, essa pergunta ser respondida como Lille era baixíssima. Baixíssima. Seria o Lyon... Porque... Iam dizer Mônaco, iam dizer Lyon. O Lyon faz semifinal de Champions no ano anterior. Mas não ia ser... Na Super Agosto. Não, Super Agosto. Acho que ninguém ia ser lembrado muito disparadamente. Iam lembrar uns 3, 4 aí, ia ficar diluído. Eu acho surpreendente o Lille, cara. Então vocês querem pôr o Lille aonde? Qual nota? Eu acho que de repente descer o Catar e botar o Lille no 7. Pode ser. Eu compro. Eu acho que a trajetória que você me narrou do Catar era pra segurar até pra 10. Eu tô Então volta o Catar pro 7. Vou ao YouTube procurar esses jogos. Volta o Catar pro 7. Eu voltaria. Eu acho volta que o Catar pro 7 e bota o Lille no 7. Os caras não sabem andar, e ganhar na Copa da Ásia, pô. Pelo amor de Deus. Contra o Japão titular. Você olhava os jogadores do Catar na Copa do Mundo, tadinho. Os caras não conseguiam andar no campo. Os caras ganham na Copa da Ásia. Ganham do Japão titular. Pô, tem alguma coisa esquisita. Eliminando a Coreia. O amigo que falou eliminando a Coreia do Sul. O amigo que falou do Volta Kut tá ganhando aí, ó. Fui feito de trouxa aqui. Deve ter, sabe, tu viu? Paguei pela língua. Quando tinha no tênis, na época, o Guga, quando foi campeão da Master Cup, todo mundo falava: primeiro jogador a ganhar de Agassi e Sampras no mesmo torneio e tudo. Foi uma coisa. Se bobear, deve ter lá. Primeira seleção na história a ganhar a Copa da Ásia, eliminando Japão e Coreia no mesmo torneio. Surreal. Pra mim, o Lille seria nota 7, sim, mas como a gente precisa de 3 por nota, pode ser o Catar. É hora de dar o 0. Certo, Wallace Boys? Cara, essa eu não vi chegando. Cara, Wallace, essa eu não vi chegando. Boa, essa foi boa. Vamos lá. É o Chelsea 12 ou é o Sport 8? Cara... Por que o Chelsea 12 vocês consideram tão improvável? O Chelsea tem um componente que é da improbabilidade, que é exatamente a final. A final pesa muito aí. Por quê? Porque é dentro da Allianz Arena? Porque é contra o Bayern, que tinha um trabalho mais sólido. Afinal, a gente falou, o Bayern é finalista em 10, 12 e ganha em 13. Tá. Era um Bayern que tinha um trabalho mais sólido. Já tendo tirado o melhor Barcelona do século. Que tinha sido campeão no ano anterior. Exatamente. Esse argumento aí, tu tá argumentando pra mim. Não, mas então... tudo bem. Mas tá dando munição. Eu acho que pesa muito a final, porque ele joga a final contra o Bayern, dentro da Allianz Arena, ou seja, na casa do Bayern, ainda que tivesse sido metade, tudo na casa do Bayern. Ainda não era campeão europeu. Tinha um trauma... Já era campeão. Foi... não era. Ainda não era campeão europeu. Tinha um trauma da final de... Sem o seu capitão. 4 anos antes. E os desfalques. É muita gente. Então dá esporte no 0, velho. Vem, pô. É o esporte no 0, o Chelsea na 1, pô. Que eu tinha falado. O esporte Não, mas ele tá considerando... Ele tá apresentando um conjunto de improbabilidades aqui. É mais improvável. Eu acho que é... O Chelsea é mais improvável que o esporte. Então... É isso que eu queria debater aqui. Virou muito improvável por causa da final. Mas se você voltar no exercício, início da competição, primeira rodada da Champions, a gente está fazendo o nosso pré-jogo de Champions. Aí você fala, o fulano de tal mandou a mensagem aqui dizendo que o Chelsea é campeão. Iria haver alguma
algum tumulto? Acho que pode. O que acho que ninguém foi pra essa final pensando tem a menor Não, chance esquece pro a final. Chelsea. Esquece a final. Tá vendo a campanha? A gente tá falando antes do início da competição. O que assustaria mais? eu acho que assustaria. No início da competição, o que entendi. assustaria mais? Você dizer, o Sport será campeão da Copa do Brasil em 2008 ou o Chelsea será campeão eu acho que da Champions 2012? Eu acho que assusta mais o Sport. Amigo, porque a gente tá falando do Eu melhor acho time também. do século. Aí tinha o United, muito forte, que tinha feito final de 2011, que o Chelsea sequer é o campeão da Premier League, né? O campeão da tudo Premier bem, League mas anterior você é o não ser United. campeão da Premier Esse League não quer exercício dizer... Você tem o Real Madrid, o Real Madrid do Mourinho, que ia fazer a maior La Liga de todos os tempos, maior pontuação do Real Madrid em La Liga. Você tinha alguns times bem mais fortes do que o Chelsea de 2012. Alguns times, alguns. De um time que volta e meia batia na trave. Mas de um se você time pegar que... elenco, então é Chelsea no zero. Pra mim o Chelsea é mais improvável que o Sport. Então, Eu Chelsea não. no zero, não é isso? Não. Sport no zero. Sport no zero e Chelsea no Eu O acho meu o zero é o contrário. Sport. Eu acho que o meu É zero que é eu o não sei, Chelsea cara. e o meu 1 é o Sport. Porque se a gente fizer esse Aquele jogo exercício... contra o Barcelona é uma loucura, pô. Tudo bem, cara. Com um tudo cara a bem. menos. Lembrar que o Cahill foi expulso. Tudo bem. Jogou com um a menos. Não, mas ele aí tudo meteu bem, mas gol. é uma circunstância Não do campeou, jogo. pô. Circunstância do Pô, é jogo. muito É. improvável. É uma Não, mas a gente circunstância do usou a jogo. circunstância do jogo pra falar da LDU. Por exemplo, na hora da tudo análise bem, da LDU, a circunstância do jogo mas a gente colocou. eu acho que esse aqui é... Não, eu acho que o que pesou mais para a LDU foi a comparação time por time. Time por eu time, acho que foi exatamente. a trajetória. Cair na hora, na fase de grupo, no grupo da morte. Não, mas o amigo mesmo fez o argumento de ter uma hora pra fazer um gol. Que a LDU não compraria, o Fluminense compraria. Eu acho que os componentes individuais e ocasionais, eles foram usados. E, pô, na boa, você pegar o melhor time do século contra o Messi, do outro lado, jogar com um a menos e classificar com um gol de cobertura do Ramires. Depois de jogar uma final Dentro na casa do Camp Nou, né? O gol é dentro do Camp Nou. Jogar na casa do teu adversário, ter um pênalti contra. Se você... Porra, defender esse pênalti, ganhar lá dentro, Então, sair atrás, de novo, empatar. eu acho é que muito isso, a improvável, noção disso se dá pelo cenário da final. Pô, mas Porque você é muito olhar e improvável. falar que um time que tem Cech, Ivanovic, Cole, Davi Luiz, da época, Terry, quem mais? Essian, Ramires. Que já não é o Lampard. Essian, mas Tudo bem, mas era um 2008, jogador né? importante ainda. Lampard. Um time desse, Juan Drogba. Mata. Maludá, jogava pra cacete na época. Pô, isso era um Você baita imagina time. olhar o Fernando Torres, adversário. Drogba. Isso era um baita time, baita Calu. time. Então, assim, você fala... Tem que olhar o adversário, cara. O Sport pegou bem, o Corinthians mas- na B, pô. Tudo bem, na final. mas ele eliminou gente no meio. Ele eliminou o Vasco dentro de São Januário, não é? Não é isso? Eu acho que ele eliminou o Vasco São Elimina Januário. do Vasco dentro de São Januário. Então, assim, eu acho que pro Chelsea é menos improvável aquele Chelsea com esse time ser campeão. Ah, mas é que demitiu o treinador, então tudo bem. O Vilas Ainda Boas teve o treinador demitido. Então, assim, Afinal, vai jogar com o Bertrand. Eu acho que pra mim o 0 é o Chelsea e o Sport é 1. Eu vou ao contrário. Pra mim, Eu o zero é o tô com o Sport. VSR nessa. Tá bom. Os argumentos do VSR me convenceram. Tá bom. Mas que tem esse negócio de ganhar com o interino também, e isso também torna um negócio o Chelsea muito ganhou improvável, com, né? com o técnico trocando Adora. dos dois, né? As Dos duas dois. ele Não, ganhou ele assim. só ganha assim. Só ganha Se tiver assim. no meio do caminho, quero ganhar a Champions, faz o quê? Demite o cara lá. Se tivesse feito isso e... pois é. Pochettino que não tá na Champions agora. pois É que é. não tá na Champions Não, se agora. ele levar o time pra Champions, ele já tem que se organizar que ele vai ser demitido. O City deu mole, o City deu mole na final de 21. Tinha que ter demitido o Guardiola e contratado de novo. Aí ganharia do Chelsea. Vamos lá, para a nota 10, o menos 10 na opinião de vocês. Entre Grécia, 2004, são 3 em 2004. Que ano, hein? Que ano? O ano da graça de 2004 foi um ano ano, cara, mágico. que ano? Grécia, Once Caldas e Santo André de 2004 e o Leicester, que é o meu 10, tá? Mas aí depois a gente vai ver se é o de vocês Jorge. também. Quem é o menos 10 desses 4 aí? Jorge, infelizmente, eu sei que às vezes a gente vai pra um caminho de fazer o... Por que tá doendo tanto no seu coração? Não, porque eu quero fazer o João Cara, Kleber. Eu tô querendo tá, fazer o mas João não Kleber, vai mas ter não vai jeito, ter né? como. Porque a gente tá falando de 3 competições de mata-mata eu contra também uma acho. competição de pontos Eu corridos. também acho. Vamos resolver a vida. Não vamos jogar não vamos limpo mentir, com o não vamos mentir espectador, pro nosso né? espectador. A gente tá pegando um time que era candidato a ser rebaixado da Premier League. Que termina o ano campeão dela. Você está certo. Num pontos corridos, Assim, tem 38 rodadas é curioso contra que o o Jorge- City do Guardiola. Por exemplo, a galera City do Guardiola. que me acompanha, sabe que eu Os caras ainda ganharam, desculpa, os caras ainda ganharam com antecedência. Com pô. antecedência. Não foi nem na última rodada, no último ainda já ganharam antes, pô. a galera sabe que eu tenho muita... Eu gosto muito de um clube da terceira divisão da Inglaterra chamado Peterborough United. Peterborough. E é curioso que no ano que o Leicester sobe
da terceira para a segunda, que é na temporada 2008-2009, o Leicester sobe campeão da terceira e o Peterborough é o vice. O Peterborough Subiu junto. Subiu junto. Putz. Aí tá falando Da terceira pra segunda. Da terceira pra segunda. O Peterborough bate na segunda e volta. O Leicester, 2 anos depois, sobe pra primeira. Pra você ter uma ideia, em 6 temporadas, ele tava campeão. Ele sai da terceira pra campeão da Premier League. Então, assim, eu tinha muita dúvida disso com a Grécia, porque o da Grécia é absurdo. É absurdo. E a Grécia cai no grupo foda, que é o grupo que tem Espanha e Portugal e passa. Depois tira a França, tira Portugal dentro de Portugal. Ganha Então, na assim, é muito grande de improbabilidade. Mas eu acho que se você fizer esse exercício, início da rodada da Premier League, você faz uma pesquisa... Primeira rodada. Você faz uma pesquisa em Leicester. Em Leicester. Dos jogadores do Leicester. É. Pergunte para os 30 do elenco. Pro dono do Leicester, que acabou até falecendo anos depois. Pro jogador, acho que nem é tão coisa. O mais bizarro aí é o torcedor. Porque o torcedor, ele é lunático. Você fala pro torcedor, irmão, o teu time vai ganhar a Premier League nesse ano. Ele vai falar, não fode, pô. Me dá um descanso, né, meu camarada? Se você fala isso antes da Euro, fala assim, irmão, vai ter um quiprocó e a campeã da Euro vai ser a Grécia. Os caras também vão mandar tu pra aquele lugar, mas o cara vai falar. Vamos mandar. O cara vai parar um pouquinho e vai falar, pô, será, cara? Mas, tipo assim, pegar Vai meter um ferrolho, uma bola bico pro alto, ganha nos mata-mata, pênaltis. né? Mata-mata. 6, 7 jogos. E mata-mata jogo único, Premier League né? são 31, É diferente que é mata-mata jogo único, né? Nem mata-mata do ida e volta. Porque, por exemplo, a Grécia, você pega assim, ser o time fraco do grupo, sair em primeiro, a Costa Rica já fez isso. Na Copa de 2014. A própria Grécia já bateu quartas de final de Copa, se não me engano, no Brasil, não foi? No Brasil, Bateu quartas de final de Copa no Brasil, então... Não, E assim, ele caiu nas oitavas caiu pra nas Costa oitavas, Rica. é verdade. Mas poderia ter passado foi nos pênaltis, né? E se você pegar, a gente lembrou aqui da LDU 2008, vários caras ali foram campeões e não rodaram. No Leicester, Mahrez teve mercado fora do Leicester, Kanté apareceu voando desse Leicester. Então assim, foi um time Caras que que não também saíram, projetou O caras... Vardy, que não saiu, mas continuou fazendo Os uma mais carreira que muito saiu. sólida. E durante tinha muito tempo, mercado. uma carreira Se quiser muito sair do sólida. Leicester, teria mercado. Muito sólida. O Casper Schmeichel também não saiu. Mas, por exemplo, também esse título deu uma supervalorizada na galera. Tipo assim, o Drinkwater, lembra o Drinkwater que foi parar no Chelsea, sabe-se lá como. É a vida. Mas é a vida, ganhou É um título de Premier League. É isso. Então, A verdade- o primeiro 9 ali é a Grécia, né? A verdade- Mais 9, né? Eu acho que é. a Grécia a Grécia. mais 9, depois o Santo André e depois o Once Caldas. Pô, eu acho que é o Once Caldas depois do Santo Eu tô fechado, eu acho que eu tô com o Jorge. Eu acho. Porque o Once Caldas, ele tira... O Once Caldas pegou a elite do continente. É isso. O Santo André pegou brasileiros Isso. que não estavam na Libertadores, né? Isso. Tudo bem. Por exemplo, se o Once Caldas pega o São Paulo pelo caminho, o time de 2004 ali, se ele pega o Santos... o Once Caldas pegou. O Santo André. André. Se o Santo André pega o Santos, se o Santo André pega o São Paulo, ele subiria muito na lógica. Porque esse time estava na Libertadores Tava na e ele não Libertadores. enfrenta. É um bom podia argumento. jogar a Copa do Brasil. O Leicester, na verdade, o que o Leicester fez é o que nós nos vangloriamos de fazer aonde? No Championship Manager. É isso. Não é isso? Ele brincou de Atual CM futebol na vida manager. real. Ele fez o Futebol Manager na vida real. Isso Tem uma galera que faz bizarro. no FIFA agora também. Também faz isso. tem no FIFA? Pega Tem o modo Leicester da carreira, vida, no modo carreira e vai Não, que mas vai. aí você joga, né? Você a joga. tua influência você joga. No outro Não, é você pode simulador. simular, você pode simular. Não, você pode, mas simular. tá, entendi. Muito bem, do jeito que a galera gosta, programa com mais de 1 hora, quando a gente faz menos, os caras cobram. Não, os caras reclamam. Vagabundo! Pô, tá fazendo nada da vida. Ficaram ricos. Tava de com tudo. hora. Vocês querem que a gente fique fingindo debate? Quando tem debate, passa de 1 hora. Quando não tem, é mais rápido. Cada tema Por é de isso um que jeito. vocês gostam do 0 a 10, porque ele não mente E pra olha que vocês. esse não programa eu mentimos. achei que seria bem mais curto. E a gente conseguiu Eu achei dar também. muito bom. É porque porque são traz muitos informação, argumentos. né? São muitos argumentos. Achei Informação. Sempre preparado. E ali Semana que vem tem algum mais. 9-0? Acho que não, né? Nada. Opa. Tá. Eu Cara, vou- eu tenho uma dúvida. já mandei para o seu WhatsApp Certo. toda a campanha do Qatar em vídeo para o senhor Muito se deleitar. obrigado. Já que o Campeonato Boliviano está parado, tá rolando o Boliviano? Tá, já parou, desde que foi campeão. Então, já que você sem o Boliviano, você fica Fico carente de carente jogos. de entretenimento, Verdade. já mandei toda a Muito campanha obrigado. em Cara, vídeo do vou Qatar maratonar da do Copa final. do O que Mundo. mais me preocupa é o Vitor Sérgio Rodrigues ter isso à mão. O fato dele ter isso à mão pra mandar pros outros, irmão, se isso é um pedido de ajuda, pisca 2 vezes. Não, pode deixar. Semana que vem tem mais de 0 a 10. Deixa o like, corneta a gente aí. Valeu, Tchau. beijo.